irritabilidade, dores de barriga, inchaço, os sintomas são variados e muitas vezes são confundidos com outras questões de saúde. No entanto, a intolerância ao glúten, também conhecida como doença celíaca, pode esconder alguns problemas. Seja bem-vindo a mais um podcast da Revista Ampla, a revista das Unimedes do Estado do Paraná. Eu me chamo Louise Fiala e hoje a gente recebe aqui a médica Daniele Kwiatkowski, que é gastroenterologista, para falar um pouco mais sobre o impacto que a doença celíaca tem na vida dos pacientes. Bom, a Daniele também é, entre outras coisas, membro do board da Sociedade Latino-Americana para Estudo de Doença Celíaca, diretora científica do IBREDOC, que é o Instituto Brasileiro para Estudo de Doença Celíaca, e também conselheira técnica consultiva da FENACELBRA, que é a Federação Nacional de Associações de Celíacos do Brasil. Doutora Daniele, seja muito bem-vinda e muito obrigada por topar nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, doutora, para a gente começar esse bate-papo, então, são alguns nomenclaturas que a gente precisa ali desmistificar. Alergia ao glúten, intolerância ao glúten, doença celíaca, é tudo a mesma coisa? Se não, quais que são as diferenças? Não, são coisas completamente distintas. Vamos começar pela alergia, que é a mais diferente de todas. Então, a alergia ela pode ser tanto por uma causa alimentar quanto inalatória. Só de inalar o trigo, por exemplo. E ela é uma alergia que causa sintomas digestivos, respiratórios ou sintomas de pele. O diagnóstico é feito através de testes, prick test, que é aquele teste cutâneo, e exames de IgE, exames de sangue. Quando a gente fala da doença celíaca, é uma doença autoimune, genética e sistêmica. O que significa isso? A gente nasce com esse gene, ele vem junto com a gente no nascimento e pode ou não apresentar doença ao longo da vida, em qualquer fase da nossa vida. E o diagnóstico da doença celíaca ele é bem mais complexo. Ele envolve endoscopia digestiva com biópsia de duodeno e também exames de anticorpos. Quando a gente tem os sintomas, seja digestivo ou seja uma fadiga, um prurido, uma coceira, e não é doença celíaca, nem alergia ao trigo, foi afastada essas duas situações, a gente pode ficar sim com a sensibilidade ao trigo não celíaca. Então, é um diagnóstico de exclusão. O mais importante disso tudo é que qualquer que seja o seu sintoma, procure o profissional de saúde antes de retirar o glúten da alimentação. Porque senão vira uma confusão esse diagnóstico, fica bem mais difícil. Isso tem dados ali do ano passado, de 2024, que apontava para aproximadamente 2 milhões de brasileiros com a doença celíaca. A senhora falou de alguns sintomas, alguns sinais. Quais que são os sintomas mais comuns, digamos assim, que pode ser um sinal de alerta para essa doença celíaca? Depende da nossa fase de vida. Então, a doença celíaca ela atinge 1% da população mundial. Mas a gente estima que para cada celíaco diagnosticado, a gente tenha 8 pessoas sem diagnóstico. Nossa, bastante é coisa. Muita gente. E, geralmente, essas pessoas elas estão ali orbitando ao redor do celíaco. Então, familiares de primeiro grau, por exemplo. Então, muito importante esse rastreio da família. Os sintomas dependem. Na primeira infância, pode ser dor abdominal, irritabilidade, insônia, alteração do padrão de crescimento. A criança está ali sempre na mesma curva, daí ela cai na curva de peso e estatura. É um grande sinal de alerta. Dor abdominal, diarreia, constipação. Nas mulheres, eu sempre gosto de destacar, porque eu acho que é muito específico, infertilidade, alteração da menstruação, primeira menstruação, menarca muito tardia, depois dos 15 anos, menopausa muito precoce, alteração do ciclo menstrual. Então, são muitos os sintomas, isso que dificulta tanto o diagnóstico. Até isso que eu ia perguntar, assim, porque a gente falou até num podcast recente sobre, por exemplo, a intolerância à lactose. Existem sintomas que eles parecem aparecer em várias doenças diferentes ou intolerâncias diferentes. Como que é possível fazer essa distinção? É só realmente um processo de exclusão de outros quadros? Sim, investigação mesmo. Então, a gente tem os sintomas digestivos, eles se misturam muito, né? A gente classifica em intestinais e extraintestinais. Então, por exemplo, uma simples queda de cabelo, unha mais frágil, pode ser um primeiro sinal de uma doença celíaca. Então, tem que ser investigado, somente através dos anticorpos e da endoscopia digestiva. Claro, afastar as outras causas. E tem alguns sinais que a gente pode dizer que são sinais de alerta. Por exemplo, alteração do nível nutricional. Começa com ferro baixo, ferritina baixa, baixa absorção de nutrientes, que é uma característica pela atrofia do duodeno, pode ser um sinal de alerta e acender uma luzinha vermelha ali para a gente pensar na doença celíaca. Sim, a senhora até falou ali sobre a questão do número de pessoas que não recebem diagnóstico. Seria esse talvez um dos motivos, essa dificuldade em fechar realmente que é a doença celíaca? Sim. Para a gente
fazer o diagnóstico de uma doença, nós precisamos pensar nela. Então, um dos objetivos da Federação Brasileira de Gastro é levar esse conhecimento tanto para o público leigo, para a Sim. população, quanto para os profissionais de saúde. A partir do momento que a gente treina as pessoas e treina esse olhar, a gente consegue fazer mais diagnóstico. Porque a gente está falando de uma doença que tem consequências graves, que pode trazer complicações futuras para esse paciente. Sim. E, assim, a doutora falou que é uma coisa que a gente nasce com ela, até era uma pergunta que eu ia fazer. Existe algum motivo para algumas pessoas desencadearem o quadro e outras não? Fatores, por exemplo, estresse ambiental, tem impacto também nisso ou é muito relativo? Tem impacto, sim. Cada vez mais se estuda os gatilhos para a doença celíaca, o que ativa esse nosso gene. Então, pode ser um gatilho emocional. E quando a gente fala de gatilho emocional, você tem que pensar que podem ser grandes emoções, tanto boas quanto ruins. Então, luto, casamento, gestação, vestibular, formatura, todas as grandes emoções, sejam boas ou ruins. E também fatores ambientais. Por exemplo, crianças com infecção intestinal de repetição, uso precoce de antibiótico, algumas situações pontuais também podem desencadear. E quando a gente tem uma outra doença autoimune, tem que sempre ficar alerta, porque elas gostam de companhia, né? Sim. Então, se a gente tem uma doença autoimune, pode ter outra associada também. E o excesso de consumo, por exemplo, uma pessoa que tem o gene, ela não sabe que ela tem essa predisposição a desenvolver a doença celíaca e sempre consumiu muito glúten. Isso também é um fator de risco ou não tem uma relação nesse sentido? Infelizmente, não tem relação, porque se tivesse, talvez bastasse que Seria tivéssemos mais um fácil. consumo menor, né? Sim. Mas não, independente do tanto de glúten que você consome, o glúten ele é fundamental para o desenvolvimento da doença celíaca. Então, não importa se é muito ou se é pouco. E ela só vai aparecer a partir do momento que a gente começa a ingerir o glúten. Só que o glúten, ele é uma proteína. Sim. E ele está presente no trigo, no centeio, na cevada, então, e na aveia por contaminação. Então, veja, muita da nossa alimentação, ela tem glúten em sua composição. Uhum. Em relação aí ao outro lado, quem já tem a doença ali diagnosticada, a pessoa ela é proibida completamente de consumir o glúten ou existe uma dose considerada segura? Existem níveis diferentes, por exemplo, na intolerância à lactose falam sobre isso, é uma sensibilidade menor, uma maior. Na doença celíaca é uma situação parecida ou não? Tem que ser excluído o alimento? Na doença celíaca, o glúten é o teu grande vilão. Toda vez que o teu organismo entra em contato com o glúten, ele aciona um gatilho no teu sistema imune. Não sabemos o que esse gatilho pode fazer. Ele pode levar tanto a complicações futuras, adoecimento breve, quanto a pessoa não apresentar sintoma nenhum, mas ter também as complicações. Mas não há um limite mínimo. O que é considerado seguro são 20 partes por milhão. Isso não dá um mínimo farelo de pão. Então, é zero contato com o glúten. E a gente tem que pensar também que o glúten está presente em outras coisas além dos alimentos. Por exemplo, batom, máscara de cílios, coisas que entram em contato com a nossa mucosa. O batom a gente come praticamente esse batom, né? Então, ele está direto na boca. Então, isso também é importante ter esse cuidado também. E, doutora, em relação à contaminação cruzada, assim, para quem não sabe o que é o termo, se a senhora puder explicar, e quais os riscos que a contaminação cruzada também traz para esses pacientes celíacos e se são todos que sofrem também com essa questão? Sim, a contaminação é quando a gente encontra glúten em locais que ele não deveria estar. Por exemplo, eu planto trigo, você planta arroz e a gente manda para a mesma multisserealista. O mesmo maquinário que processou meu trigo vai processar o seu arroz. Então, ele vai se tornar contaminado pelo glúten. Por isso que quando a gente olha no rótulo de um pacote de arroz, está escrito, não contém glúten, pode conter traços de. Esse pode conter traços significa que ele está contaminado. Agora, nesse momento, está acontecendo na Anvisa uma revisão de rotulagem. Eu estou participando dessa revisão, que é justamente para a gente tornar essa rotulagem de uma maneira mais simples para o consumidor final. Porque muitas vezes o paciente tem essa dificuldade de entender. Sim. Como que não contém e tem traços? Então, mesmo esses traços para o paciente celíaco podem adoecer esse paciente, tá? Então, isso é bem importante. Já diferente da sensibilidade ao trigo, que ele não precisa cuidar de contaminação cruzada por não ser uma doença autoimune. Bom, doutora, e a gente comentou ali também na nossa conversa sobre a contaminação, sobre rótulo.
Como que funciona a ida ao mercado? Onde que esse paciente deve buscar os alimentos? Grãos a granel, essa questão de comprar a granel também é segura? Como que pode manter essa segurança? A grande maioria dos supermercados, os grandes, eles têm gôndolas específicas, né? Prateleiras específicas sem glúten. Porém, mesmo nessas gôndolas específicas, a gente tem que ficar alerta. Quanto à compra a granel, somente em lojas certificadas, lojas que só vendam produtos sem glúten. Jamais um celíaco pode comprar, por exemplo, nozes a granel num ambiente aberto, num ambiente que vende de tudo. Quantas vezes aquela pazinha foi misturada? É a mesma coisa que se servir num buffet. Uhum. Toda a comida está ali exposta. Eu sei que a salada não tem glúten, mas eu não sei se usar um pegador ali. E em relação, assim, a gente vê essa dúvida muito relacionada à primeira infância, principalmente os bebezinhos, ali quando a gente fala sobre a PLV, a alergia à proteína do leite da vaca. Existe essa mesma relação com o leite materno e a criança que já tem a doença celíaca, ou isso é uma coisa mais rara? De ter ali um problema no consumo do leite materno, se a mãe consome, a criança tem a doença, enfim. Não, o glúten não passa pelo leite materno. Porém, se a criança está em amamentação exclusiva, ela nem desenvolveu a doença celíaca ainda, porque não teve o contato com o glúten. Não existe esse risco de passar, então. Não, mesmo que a mãe seja celíaca, ela não vai necessariamente passar, não vai passar a doença celíaca pelo aleitamento. O que é importante é que quando a gente tem um celíaco em casa, no mundo ideal, seria que não tivéssemos glúten dentro de casa para não ter o risco de contaminação. Sim. Eu acho que no dia a dia, naquela loucura de cuidar de filho, preparar alimentação, o risco de contaminação fica muito grande. Então, principalmente quando as crianças são as celíacas da casa, é mais fácil a gente ver que essa casa exclui completamente o glúten. Então, o contato, sim, através de talheres, copos, isso sim, o aleitamento não. E é uma questão complicada, porque até você descobrir, por exemplo, se a mãe não tem ou não sabe que tem a doença e o filho eventualmente é portador da doença celíaca, até você descobrir, né, doutora, ali é um momento árduo. Tem alguma Sim. ferramenta também voltada para os bebês para fazer esse diagnóstico? É mais raro, não é? Como que funciona nesse público? Antigamente se acreditava que era uma doença exclusiva da infância. Então, nesses meus 33 anos de gastro, se acreditava que era uma doença específica da infância. O olhar do gastroenterologista era voltado para a criança. Hoje a gente sabe que 25% dos diagnósticos são acima dos 60 anos. É muito grande Que diferença, o público, né? Não temos nada específico para as crianças. Na Itália, ao ano passado, se não me engano, houve a implantação de uma lei que obriga o rastreio da doença celíaca entre as crianças na primeira infância, até porque o índice lá é muito maior, a prevalência é grande. Não existe nada assim, porém, o pediatra tem que estar alerta às mudanças do padrão de irritabilidade da criança, perda de peso, dificuldade em ganhar peso, isso é bem importante. Tem que desconsiderar ali todos os fatores, né? Sim. E a gente falou sobre a questão da genética. Obrigatoriamente, uma pessoa que tem doença celíaca, que é portador da doença celíaca, os filhos terão e desencadearão os quadros ou não? Não necessariamente está presente em todas as gerações. Então, muitas vezes dizem que não está presente na família, porque ninguém investigou ou também não quer investigar. Então, nosso objetivo no Instituto Brasileiro de Estudos de Celíaco, o IBREDOC, é o rastreio dessa população, da família mesmo do celíaco. A gente sabe que está presente em 1% da população, mas em familiares de primeiro grau vai de 8% a 15%, dependendo do teu vínculo com o celíaco. Tá? Então, isso depende se é pai, mãe, tio ou gêmeo idêntico, por exemplo. Então, sempre tem que fazer essa investigação, mas pode ser que você seja o único escolhido. Então, o gene está ali presente em todo mundo. Sim. Hoje, a gente pesquisa o gene HLA, DQ2 e DQ8, mas a gente sabe que 30% da população mundial tem esse gene. E 1% somente é celíaco. Então, ter o gene não é um diagnóstico fechado. É um sinal de alerta, é uma coisa que nós temos que prestar mais atenção. Sim. E existem complicações graves que são geradas pela doença celíaca ou o impacto realmente maior é na qualidade de vida do paciente? As duas coisas. Existem complicações, sim, que vão desde outras doenças autoimunes
se associarem ali nesse paciente. Então, uma psoríase, um vitiligo, uma tireoidite de Hashimoto, diabetes do tipo 1, por exemplo, até complicações mais sérias, como linfomas do intestino, tumores de tireoide, Nossa. infertilidade, osteoporose muito precoce. Então, sim, existem muitas complicações. E, claro, o impacto na qualidade de vida não pode jamais ser desconsiderado. Quando a gente fala numa restrição, a gente tem que pensar que essa restrição ela traz consigo Sim, um custo emocional, social e financeiro, né? sim. E em relação a essas complicações mais graves, existe forma de mitigar? Ou o que que acontece? Como que a pessoa que tem a doença pode evitar que ela se agrave? Reduzindo não, né? Retirando o glúten da alimentação? Existe uma janela para fazer isso? Não, tem que retirar completamente o glúten, cuidar da contaminação cruzada e fazer acompanhamento dessa doença celíaca com médico gastroenterologista, nutricionista, eventualmente psicólogo e que de preferência sejam especialistas que tenham esse olhar mais voltado para a celíaca, porque muitos exames são necessários. Então não é somente a endoscopia, não é somente olhar para esse duodeno. A gente está falando de uma doença sistêmica, então saúde óssea, como está a sua tireoide, estado nutricional, as vitaminas estão sendo absorvidas. A dieta sem glúten, ela tem outra característica importante. Ela não é enriquecida, então é uma dieta que tem pouca fibra, ela não é enriquecida com vitaminas do complexo B, ela não tem ácido fólico. Então, muitas vezes, mesmo o paciente estando em dieta, estando com o duodeno absorvendo corretamente, se ele não fizer ingestão, não fizer reposição, ele vai ficar com carência nutricional. Sim, Por isso é tão importante acompanhamento, com né? São certeza. outros exames que envolvem, exemplo, a densitometria óssea, para ver se não tem uma osteoporose, uma osteopenia precoce, ultrassom de tireoide, para ver se não há nódulos, se esses nódulos estão aumentando. É Então, é importante o acompanhamento. bem complexo, né, doutora? Sim, É. sim, E tem cura? Tem alguma possibilidade ou infelizmente não? tem tratamento, né? Dieta isenta de glúten, livre de contaminação cruzada. Nós temos cerca de 25 drogas em pesquisa. Destas drogas, algumas já estão indo para a fase 3, o que é muito importante. Provavelmente, logo nós teremos novidades por aí. Olha que coisa Então, boa. é maravilhoso. Então, num primeiro momento, o que essas drogas nos trarão, provavelmente, é a libertação desse cuidado com a contaminação cruzada. Mas até para lá, a gente precisa muito cuidar da contaminação. Até porque nenhum paciente que esteja contaminado ou que esteja adoecido vai poder tratar. Sim, com certeza. E, assim, da tua experiência, a senhora falou ali dos mais de 30 anos lidando com a doença celíaca, o que que a senhora mais ouve em relação dos pacientes que estão em fase de diagnóstico ou que recebem essa informação de que tem a doença celíaca? De medo, de dúvida? O que que é o mais comum, assim, de se ouvir dos pacientes? É um grande impacto, né? É um impacto não só para o paciente, como também para a família. É uma mudança total, é uma grande guinada na vida. Eu sempre enxergo o copo meio cheio. Então, eu prefiro dizer que é um diagnóstico de saúde, porque você larga aquela vida que te adoece, aquela situação de fadiga extrema, de dores, de mal-estar, muitas vezes diarreia, para uma vida saudável. Sim. Então, é um luto, porque você deixa de comer aquelas coisas que você foi acostumado, o bolo da sua avó, não pode se sentar numa mesa sem ter o cuidado de levar a sua própria alimentação, a sua marmita. Então, tudo isso traz um impacto grande, né? O maior medo é como cuidar da contaminação, como que eu vou continuar viajando, Sim. como que eu vou ter uma vida normal. A gente precisa explicar para esse paciente que muitas vezes ele tem que ressignificar. Então, ressignificar a sua alimentação, o motivo pelo qual ele sai de casa, que ele encontra os amigos e que levar a marmita é sim necessário, pesquisar os locais antes de viajar. Então, o maior medo é como vou ter a minha vida de volta. É, porque a gente quer voltar para uma normalidade quando a gente recebe qualquer coisa que nos tire daquele lugar, né, doutora? Sim, é um impacto realmente muito grande. E o custo financeiro também é alto, né? Nós temos em Curitiba uma lei municipal que diz que intolerantes à lactose, alguém que apresente alguma desordem relacionada ao glúten, seja sensibilidade, alergia, doença celíaca, e os diabéticos, podem comprar, independente da sua renda familiar, no armazém da família. Isso já facilita bastante, Sim. porque são alimentos mais caros. Mas, mesmo assim, é um impacto econômico muito grande. São poucos os restaurantes preparados, poucos os lugares que têm esse cuidado com contaminação.
Então, realmente, o paciente tem bastante dúvida e muito medo em relação a isso. E existe alguma dica, além das que a doutora já trouxe, para esse paciente buscar realmente uma qualidade de vida, independentemente do diagnóstico? Sim, eu acho que é muito importante. O ser humano ele sempre busca a sensação de pertencimento, né? Pertencer a um grupo. Então, é muito importante buscar as associações de pacientes. Em alguns lugares, nós temos as ACELBRAS, como aqui no Paraná, a CELPAR, que são ligadas, vinculadas à FENACELBRA, que é a Federação Nacional das Associações de Celíacos. Em outros lugares, os grupos de celíacos. Então, essas pessoas todas reunidas buscam melhorar a qualidade, buscar soluções como lugares seguros, a gente pensar também em termos de legislação, o que pode ser feito, né? Então, e a gente só consegue isso através de grupos. Sim, Então, a os força. grupos, sim, é o que nos une. Então, os grupos de pacientes são fundamentais, tanto para orientar nesse primeiro momento, né? Ai, que marca de batom eu compro, Sim. esse arroz é seguro, onde eu posso levar meu filho, né? Desde esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, até a busca por soluções práticas, que daí se refere mais à legislação. Sim. E como que a família pode auxiliar esse paciente após receber o diagnóstico? Para quem, às vezes, né, dependendo da idade, ele mora com os pais, ou para quem tem um companheiro, namorado, é casado, como que o grupo social pode auxiliar esse paciente? Você lembra daquela frase, na alegria e na tristeza? Sim, é sobre isso também, né, doutora? Empatia, né? Então, família é isso. Se você não consegue deixar de comer o seu pão francês porque o seu marido é celíaco, que empatia você tem por ele? Então, isso eu sempre pergunto, porque pensa, você está ali comendo o teu pãozinho com glúten e eu estou aqui no meu sem glúten. A gente está usando a mesma manteiga, a mesma faca que eu passei na manteiga e passei no meu pão, você passou, está levando migalhas ali para dentro. Então, a tua casa tem que ser o seu ambiente mais seguro. Sim. Então, abraçar esse celíaco, ele não vai dar conta sozinho. Jamais ele dá conta sozinho. Ele precisa desse apoio. E é uma coisa muito interessante que a gente observa que quando a mulher é celíaca, ela reluta em tirar o glúten da família. Quando o marido ou os filhos são celíacos, ela não pensa meio segundo. É aquela máxima de cuidar dos outros e esquecer de si própria, né? Então, autocuidado, né? Sim. O celíaco tem que ser uma fortaleza mesmo, tem que ter esse autocuidado de dizer a todo momento o que é doença celíaca, por que ele não pode só um pouquinho, por que um pouquinho adoece. Não dá para ter preguiça de explicar, olhar o rótulo da balinha, né? Então, tudo pode ter glúten. Então, não se cansar de explicar e de informar. E a família é muito importante nesse caso, né? Para estar ali junto, entender o porquê, né? Por que você não quer ir a uma pizzaria? Porque lá voa trigo. Sim. Então, vamos em um outro restaurante que eu possa levar o meu alimento ou que eu consiga fazer uma análise de risco quando eu já estou mais evoluído Sim, já tem uma no experiência. conhecimento da doença celíaca, né? Que daí é um outro passo que a gente ensina na consulta. E como que o paciente pode buscar informação, doutora? Quais que são os canais assim que a senhora orienta para, além do próprio médico de confiança, a pessoa realmente se informar, se empoderar desse assunto para defender também ali a sua situação? Na era da internet, eu fico um pouco preocupada com esses canais de TikTok, Sim. Instagram, que trazem muita informação boa e muita coisa também sem fundamento nenhum. Então, nós temos a FENACELBRA, que tem um canal bem importante, que pode orientar, buscar nos grupos de pacientes. E agora o próprio Ibredoc, nós somos recém-nascidos, né? E a gente vai ter um lugar específico para o paciente. Hoje nós estamos fazendo adesão dos profissionais de saúde, todos que quiserem participar conosco. Legal. Independente da formação, nós precisamos trabalhar juntos, né? Sim. Nutrição, psicologia, todo mundo tem que caminhar junto para que a coisa evolua. E nós vamos ter um lugar específico para o paciente tirar as suas dúvidas, através de cartilhas, de orientação, de pequenos guias. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cartilha, um guia curtinho que eu escrevi, que chama Me Chama Que Eu Vou. Bom, doutora, mais uma vez eu agradeço a participação da senhora, a disponibilidade. Foi um conteúdo extremamente enriquecedor ali para quem tem dúvidas, quem tem um celíaco próximo, um amigo na família. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu queria deixar um recado aqui para 3 segmentos. Primeiro, para a sociedade em geral.
Tem algumas coisas que um celíaco adoraria que você soubesse. Que doença celíaca não é frescura, que só um pouquinho de glúten pode me adoecer e que levar a minha marmita é fundamental. Para o próprio celíaco, não desista, procure o grupo de celíacos da sua região e não desista de explicar que um dia a gente vai conseguir conscientizar. E para o profissional de saúde, que agora existe o Hibredoc e que ele pode se associar e vir conosco nessa caminhada. Bacana, doutora. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Saúde Sem Complicação. Esse episódio e todos os outros você confere no Spotify, no YouTube e também no site da Revista Ampla. Muito obrigada e até a próxima!